fraquezas. Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo debilitado, cansado, parece que é insuportável a caminhada? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, nos diz Paulo, nos assiste em nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e depender desse Espírito. É Ele quem vai nos dar a resposta. Porque nós, irmãos, olha só como Paulo diz, porque não sabemos orar como convém, nem mesmo orar nós sabemos, nem mesmo nos expressar diante de Deus com os nossos sentimentos, com o nosso coração, nós conseguimos fazer isso de forma clara e concisa diante de Deus. Mas é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, porque Ele conhece o nosso coração e conhece o coração de Deus. Então Ele liga o meu coração com o coração do Pai, para que então as nossas orações sejam respondidas. Como podemos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Vivendo na dependência de Deus, sabendo que Deus é soberano e poderoso sobre todos os fatos da nossa história. A nossa não compreensão de como Deus está dirigindo e governando o universo não significa que Ele não esteja no poder. Nós não entendemos, nós não compreendemos. A nossa visão espiritual é limitada, mas isso não quer dizer que Deus não esteja no poder. Tudo que está acontecendo na sua vida, tudo, quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas desagradáveis, tudo está na mão de Deus e está cooperando para o seu bem, para o seu crescimento. E no futuro você verá o que Deus tem preparado para você. Em primeiro lugar, para que você possa compreender isso, você precisa depender de Deus, você precisa estar em sintonia com Deus, você precisa estar próximo de Deus, o seu coração tem que estar vinculado ao dele, e isso é uma tarefa que não cabe a você, mas ao Santo Espírito do Senhor, que vai te ligar ao coração do Pai. Dependência de Deus. Preciso depender do Senhor, não das minhas forças. Compreendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem a partir da realização da vontade de Deus. Queridos, ao contrário que algumas igrejas têm anunciado por aí, aonde colocam Deus como se fosse um escravo, colocam Deus como se fosse um servo nosso, aonde nós mandamos e Deus faz, aonde nós obrigamos, brigamos, fazemos correntes e tudo mais, como que se nós pudéssemos obrigar a Deus a realizar os nossos desejos. Isso não é bíblico. Nós estamos aqui para realizar o desejo de Deus, e não Deus para realizar os nossos desejos. E os nossos desejos serão realizados à medida que a nossa vida estiver colaborando, cooperando com os desígnios e os propósitos de Deus. Quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, quando nós caminhamos nessa vontade de Deus, quando nós fazemos na nossa vida um meio de graça, de glória e de louvor para com o nosso Deus, então assim a nossa vida é abençoada. Então assim os nossos sonhos são realizados, porque os nossos sonhos estão próximos dos sonhos de Deus, porque a nossa vontade está próxima à vontade de Deus. Deus não está aqui para te servir, é você que está aqui para servir a Deus. Ele é o Senhor e não você. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus sabe a nossa mente, sabe a nossa vontade, sabe dos nossos desejos. Mas existe aquilo que é a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo de Deus intercede por nós.
não é segundo a sua vontade, não é segundo o seu desejo, não é segundo o seu coração, mas segundo o coração de Deus. E nós compreendemos melhor as coisas que passamos na nossa vida, compreendemos que todos os fatos da nossa história estão cooperando para o nosso bem, quando nós paramos de olhar na nossa perspectiva e passamos a olhar na perspectiva de Deus, de que Deus tem propósitos a serem cumpridos, Deus tem a sua vontade estabelecida, os decretos eternos de Deus estão firmados e eles vão acontecer, eles serão estabelecidos, queiramos nós ou não, Deus vai fazer. Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o dono. Então, quando eu paro e eu começo a olhar para a minha vida na perspectiva de que os propósitos de Deus e a vontade de Deus está se realizando, não é a minha vontade, muitas vezes não é do jeito que eu quero, mas é a vontade que Deus quer. Eu chego para minha filha Letícia e falo assim: olha, já deu a hora, agora você pode desligar o computador, porque a partir de agora você não mexe mais no computador. É a vontade dela? Não. Fica brava? Só não bate porque eu sou grande. Cadê, né? Ela não bate porque ela me ama. Se não amar também, eu ensino ela a valorizar o seu curso. Ela gosta? Ela compreende? Será que a minha filha compreende quando eu falo para ela: esse programa de televisão você não vai assistir, isso você não vai fazer, esse lugar não é para você frequentar, agora não é hora de mexer no computador, não quero que você fique conversando com esse tipo de pessoa? Será que ela compreende? Não compreende, assim como eu não compreendia quando os meus pais me davam orientação. Nem tudo ela vai compreender, mas é para o bem dela. Nem tudo nós vamos compreender o porquê Deus faz e como Deus age na nossa vida, mas é para o nosso bem, é para o nosso benefício, é para o nosso benefício e para o cumprimento dos seus decretos sobre a face da terra. Compreendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a partir do nosso amor para com Deus. E aí nós precisamos dar uma paradinha para pensar na palavra amor, não é verdade? E o que é amor? Ninguém lembra mais? Hã? Atitude. Amor não é palavra, amor não é meramente sentimento, mas o amor é a atitude diária que eu tenho daquilo que eu sinto. Então, se eu verdadeiramente amo a Deus, e eu tenho atitudes que demonstram isso, que o meu amor não é simplesmente quando eu levanto as mãos na igreja, e eu canto e eu balanço, mas o meu amor vai muito além disso. E é interessante que a foto que você pode ver aí, não está muito claro por causa do tarde de dia, mas simboliza a mão de Cristo Jesus na cruz do madeiro, sendo então pregada. Ou seja, é um amor sem medida, é um amor sacrificial, é um amor onde você paga preço, é um amor onde você abre mão muitas vezes do seu tempo, da tua vontade, do teu descanso pela causa de Cristo Jesus. E como que nós servimos a Cristo Jesus? Quando nós servimos as pessoas. Existe uma ideia errada quando algumas pessoas falam assim: não, mas isso aí não é para Deus, isso aí eu estou fazendo para a igreja. Como é que você serve a Deus? Como é que você ama a Deus? Se não servindo a sua causa, a sua igreja. Não, isso aí não é para Deus, isso aí é para o homem, eu estou fazendo é para ele. Como é que eu sirvo a Deus, se não no vínculo do amor cristão, aonde eu sei das necessidades do meu próximo e eu vou na direção dele e socorro ele?
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles cuja vida está sendo vivida na perspectiva do serviço para com Deus, da atitude para com Deus, da doação para com Deus, aquele que paga o preço por estar com Deus e por servir a Deus. E Paulo continua dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não vamos na direção de Deus porque queremos, mas porque somos atraídos por Ele. E a graça dele é irresistível. Ninguém pode dizer não a Ele. E nós vamos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e sabemos que o nosso Deus é um Deus que preserva os seus filhos e filhas. Ele não é um pai relaxado que nos larga à mercê, mas que Ele cuida de nós. Ele cuida. É verdade, às vezes Ele nos dá um puxão de orelha, às vezes Ele nos dá um tapinha, às vezes Deus nos coloca de castigo, às vezes Deus nos diz não, mas Ele nos ama. Ele repreende todos quanto Ele ama. A repreensão de Deus não é para a morte, mas é para a vida. Ele chama, Ele atrai, Ele conserva, Ele preserva. E nenhum daqueles que são seus filhos se perderão. Nenhum daqueles que foram chamados segundo o seu propósito vai se perder no meio do caminho, porque o Santo Espírito do Senhor intercede por ele. Não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, nem pelo seu poder, mas pelo que o Santo Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis, porque você mesmo não sabe o que fazer, mas Deus sabe o que fazer por você. Você não sabe o que fazer na sua vida, mas Deus sabe o que fazer na sua vida. Tanto é que Ele entregou Jesus Cristo por você, porque você não tinha condições de pagar esse preço. A mensagem de Deus aos nossos corações: embora as crises que vocês possam passar em suas vidas, eu sempre estou no controle de todas as coisas, e não existe nada no universo que não esteja sob o domínio de minhas mãos e na execução de minha soberana vontade. Sendo assim,